Olá, meus amados irmãos, e alegria nos encontrarmos novamente. Eu tenho muito prazer em reencontrar com vocês, compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, o Senhor que tem nos abençoado grandemente. O Senhor tem falado aos profetas no decorrer da história, assim também como o Senhor tem falado a nós. Mas nessa hora é a hora de nós falarmos com o Senhor. Então vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo pela bênção desta semana, da maneira que o Senhor cuidou de cada um de nós, o Senhor nos abençoou, o Senhor supriu nossas necessidades físicas, materiais, mas acima de tudo, ó Pai, espiritual, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por esta bênção, Senhor Deus. Mas quero te agradecer pela bênção maior, ó Pai, a bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, e obrigado, ó Pai, por esta bênção, que nada fiz para merecer, a não ser o teu amor, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar conosco nessa hora de abrirmos a tua palavra para o estudo dela, ó Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao coração do teu profeta, e que sejamos obedientes como foi o teu profeta, Senhor Deus. Abençoe todos os professores na ministração da tua palavra nesta manhã, Senhor Deus, assim também a todos aqueles que vão ouvir a explanação da tua palavra, Senhor Deus, e encontre guarida nos corações. Não seja só a guarida, mas sejam abençoados com o trabalho, sob a explanação, ir a campo e falar do teu amor a toda criatura. Obrigado, ó Pai. Fique conosco no nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, estudo da revista. Hoje Deus vai estar falando ao coração de Sofonias. E Deus tem falado a cada profeta em assuntos diversos. Mas Sofonias e Amós abordam simultaneamente quase a mesma coisa, né? É o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos estar discorrendo aqui. Porque coube a Sofonias representar um papel importante no processo do rearmamento moral e espiritual de Judá. Mas uma vez que a sua proclamação se encaixa melhor em uma época de depravação, em uma sociedade dominada pelo paganismo, a mensagem profética de Sofonia começa com o anúncio de um desastre de dimensões universais. Se você ler lá em Sofonias 2:3, ele vai dizer: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Palavras duras. Quando ele fala dos mansos aqui nesse versículo, os mansos são os pobres e oprimidos que põem toda a sua confiança no Senhor. Dessa gente humilde e simples será o futuro remanescente de Israel. E por que se refere aos pobres e oprimidos? Porque eles são os humildes, são eles que têm condições de chegar e se derramar perante Deus, buscar a face de Deus, buscar a misericórdia. Os abastardos só fazem quando tem necessidade ou quando estão no desespero. Então o nome de Sofonias significa o Senhor o escondeu. Ele era tetraneto de Ezequias, não o rei. Então o livro de Sofonias fala que ele é filho de Cuzi, Cuzi filho de Gedalias, Gedalias filho de Amarias, e é filho de Ezequias, né? Então essa é a linhagem de Sofonias. E o tema central da mensagem dele é
o anúncio do grande dia do Senhor. Qual o objetivo que ele tinha em declarar isso? Então ele vai declarar que o julgamento de Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai relacionar o dia do Senhor com o juízo e a misericórdia. Ele vai mostrar que os fiéis são recompensados pela sua lealdade a Deus. Então, são 3 pontos objetivos do grande dia do Senhor. Como profeta de Deus, Sofonias era obrigado a falar a verdade, assim como nós. Nós temos a obrigação de falar a verdade, a palavra de Deus, nua e crua, não sermos politicamente corretos. O que é verdade, o que está na Bíblia, está na Bíblia. E Sofonias o fez claramente, prevendo um juízo certo e um castigo horrível a todo aquele que desafiasse o Senhor. A terrível ira de Deus consumiria toda a terra e o destruiria. Então a mensagem de Sofonias é curta, objetiva e forte. Ele usa uma linguagem que tem um tom de castigo final e universal para descrever o fim do mundo como os judeus conheciam. Os judeus tinham conhecimento do fim do mundo. Apesar desta linguagem, no capítulo 1, o último capítulo do livro deixa claro que teria uma restauração de sobreviventes. Então a destruição prevista aqui não foi uma destruição universal nem total. Ela destruiu o que estava acontecendo naquela época. Mas Deus é longânimo, estava dando tempo àquele povo, como vimos na lição anterior, e que preservaria aqueles que seriam fiéis a Ele no final. Então haveria um novo mundo. A sua mensagem é que o Senhor está firmemente no controle. Sofonias era muito convicto na palavra do Senhor. E que ele tinha o controle sobre o mundo, apesar das aparências contrárias, e o que comprovará isso no futuro próximo ao aplicar o castigo terrível sobre a nação desobediente de Judá. E foi a sua completa destruição das nações pagãs, gentias, e que somente através do arrependimento em tempo é que haveria possibilidade de escape dessa ira. O ladrão na cruz teve tempo, se arrependeu antes da ira, antes que acabasse o mundo para ele. Então, meus irmãos, ao ler o livro de Sofonias, ouça cuidadosamente as palavras do juízo. Deus não lida com o pecado de um modo suave, mas de uma forma contundente. Porém, sinta-se encorajado pelas palavras de esperança do nosso Deus que reina, porque Ele resgatará os seus. Então decida fazer parte desse fiel remanescente de almas e humildemente adore e obedece ao Deus vivo. Então o objetivo desse estudo é analisar a fala de Deus, dirigida ao profeta Sofonias, e assim auxiliar os irmãos a entender a relevância dessa mensagem tão importante para nós e pouco pregada também. Deus falou com o profeta Sofonias justamente nesse período de esperança e renovação. O enfoque do profeta foi a promoção de um arrependimento genuíno. A sua mensagem visava despertar o povo das trevas e apostasias a ter fé em um só Deus. Sofonias advertiu o povo do juízo de Deus pelos pecados e proclamou o dia do Senhor, o dia do julgamento de todas as coisas. E ele falou sobre o julgamento das nações estrangeiras, assim como a Filistia, Moabe, Amon, Egito, Assíria, assim também como Judá e Jerusalém.
Então o dia do Senhor não será um dia comum como nossos dias de hoje. Você dorme, acorda, o sol aparece, clareia o dia. Não, não sabemos, mas eu sei que não será como esse dia comum. O dia do Senhor, de que muito fala a Bíblia, será um período em que Deus banirá da terra toda a iniquidade. Começará após o arrebatamento da igreja e terminará por ocasião do regresso visível de Jesus, para julgar as nações e erradicar o mal da face da terra. Vai destruir o anticristo e seus exércitos. E a Bíblia ainda fala do dia do Senhor como um tempo de grande turbulência e cataclismos. A Bíblia ainda revela que esse dia simboliza um período de tempo em que se inicia grandes problemas para a humanidade e vai se estender até chegar à paz final. Algumas definições do dia do Senhor. Isaías 2,12 fala que o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e os altivos, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Joel 1,15 fala, pois o dia do Senhor está perto, e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Em Joel ainda 3,31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4,1, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Em 1 Tessalonicenses 5,2, fala, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. São alguns versículos, mas tem muito mais do que isso. Então, nesse contexto, Sofonias exerceu seu ministério entre os anos de 640 e 630 a.C., durante a minoridade do rei Josias, e antes de sua reforma religiosa e do ministério de Jeremias. Então ele mostra como pesa sobre toda essa situação o julgamento de Deus. O dia do Javé, ou o dia do Senhor, não é essencialmente o fim do mundo, o fim da história, mas é a transformação do povo de Deus e o fim de uma era de idolatria. Para o profeta são ídolos não somente as divindades estrangeiras, mas também a absolutização das grandes potências do dinheiro e do poder. Esses ídolos estão presentes tanto nas outras nações quanto na cidade de Jerusalém, ou seja, no Palácio Real, seja no templo e nos bairros da cidade. Sofonias 2, 4 e 3,8 fala disso. Então a única possibilidade de salvação que Sofonia vislumbra para escapar à ira divina são os pobres da terra. Ele analisou o povo, viu como é que vivia o povo, e ele vai vislumbrar então que somente os pobres iriam escapar da ira divina. Isto é, destituídos de poder e riqueza que depositam sua confiança no verdadeiro e absoluto, que clamam por justiça. O pobre não tem nada, já estão despojados de tudo, e eles têm clamado ao Senhor e clamam por justiça. São eles os únicos que poderão formar o resto para conduzir na história o projeto de Deus, e assim fazer com que Deus se torne um dia de alegria e de restauração e não de destruição. Quando ele fala que ele vislumbra os pobres lá, se você ver lá em Sofonias 2,3, ele está falando exatamente isso daí. Sofonias, capítulo 1, de 17 ao 18, os versículos retratam um severo sofrimento, muita dor e aflição. Os homens ficarão desnorteados
e parecerão cegos, sem esperança, e sem ter para onde fugir, pois o ataque parece ser repentino. Os cadáveres serão deixados nas ruas como lixo ou esterco. Nem a prata, nem o seu ouro os poderão livrar. Ninguém vai poder usar das suas posses, do seu poder, no dia da ira do Senhor. Nada a não ser o arrependimento e a confiança no Senhor. A catástrofe anunciada atingirá tanto as nações quanto a Judá, inspirada pelo seu orgulho. 3:11. O castigo será uma advertência, que deveria conduzir o povo à obediência e à humildade, sendo a salvação reservada aos humildes que põem em prática a vontade do Senhor. Eu fico pensando, já imaginei, já entrou na minha cabeça também, essa pandemia que veio ao mundo, atingiu a todos. Já parei para pensar, não é Deus falando conosco, não é Deus pedindo para nós voltarmos mais a Ele, diante desse mundo materialista, essencialmente materialista. Será que Deus não falou para nós? Porque Ele atingiu a todos indistintamente, ricos ou pobres, brancos ou negros. É uma coisa de se pensar. Agora, presta atenção nessas palavras, como elas são abrangentes. Sofonias 1:2, ele fala assim: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Ai da rebelde contaminada, da cidade opressora, que não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e não se aproximou de Deus. E eu volto à pandemia de novo. Eu acho que no início o mundo se aproximou mais de Deus, mas agora há um relaxamento natural. Eu acho que está se distanciando de Deus novamente. Então, em Sofonia 3:6 fala: extermine as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. São as palavras de Sofonias 3:6. Hoje, assim como no dia de Sofonias, o mundo está repleto de injustiça social, ilegalidade, iniquidade e comportamento ímpio de todos os tipos, incluindo as religiões. Hoje também Israel é confrontado por poderes mundiais que continuamente conspiram para expulsar o povo judeu de sua herança prometida. Mas os inimigos de Deus não farão parte do remanescente que reinará no reino de Deus quando Jesus retornar. Nínive, a capital da Síria, não existe mais. Sua ausência permanece como exemplo de que Deus tem guardado para as principais capitais do mundo, se elas continuarem a desafiar o Senhor Todo-Poderoso. Sofonia nos lembra que nós também devemos voltar para o Senhor, para o grande dia do Senhor, que está próximo e vindo rapidamente. Sofonias 1:14 fala: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele crão até o homem poderoso.
Deus diz que Ele vai restaurar a sorte daqueles que buscam o Senhor e remover seus inimigos. E vai trazer salvação para alegrar sobre a sua criação salva. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é um Deus de amor, de misericórdia e graça. Ele não quer que ninguém pereça, mas para cada um de nós, para desfrutar a eternidade com Ele, Ele não quer que ninguém pereça, mas que cada um de nós possa desfrutar a eternidade com Ele. Aqueles que são seus, aqueles que se arrependem. Em misericórdia e graça, Ele enviou seu único Filho para se tornar o nosso sacrifício final, para que todos que nele confiam, como seu Senhor e Salvador, nunca pereçam, mas tenham a vida eterna. Em humildade e mansidão, vamos nos voltar para o Senhor. Então, uma vez da ira, vamos receber bênçãos e nos encontraremos escondidos nele no dia terrível do Senhor. Porque Deus é ofendido quando cometemos nossos pecados, sejam morais ou espirituais. Não apenas aquele dia que ele se ofendia, mas também agora. Não devemos tratar o pecado como se fosse qualquer coisa, ou como algo sério que nos separa de Deus. Mas nós devemos tratar nossos pecados como algo bem sério mesmo, coisas que o pecado separa nós de Deus. Porque Deus não visita só a maldade dos não crentes, mas também dos crentes, de nós. Pedro diz que o juízo de Deus deve começar pela casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se os crentes não conseguem escapar do juízo de Deus, como os homens que não têm Cristo poderão escapar? Deus pune também os crentes pelos pecados que cometemos. E pagamos por isso. Então o castigo é inevitável. A pressão da maioria, a pressão do mundo é muito grande e parece indicar que o que mantém a fidelidade não tem vantagem. Parece que nós vivemos nesse mundo e que nós somos fiéis a Ele, parece que não há vantagem nenhuma para nós. O ímpio prospera, mas é uma prosperidade ilusória a sua prosperidade. Mas aquele que tem fé tem uma recompensa segura. Ser escolhido por Deus não é estar imune ao pecado e o castigo, consequentemente, deste pecado. O crente também peca. Se permanecer no pecado não confessado, sofre as consequências. Deus é justo para com todos e não protege ninguém só porque é filho dele. Israel se mantinha na rebeldia e por isso o castigo viria com certeza, e veio. Então lá em Sofonias 3, de 9 a 20, ele vai falar que ele promete formar um novo povo para ele. Então o alvo de Deus é: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolhereis. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. Então ele estava restaurando os remanescentes de Judá, de Israel, formariam um novo povo. Agora, nem todos iriam manter sua lealdade a Deus, mas ele está disposto a formar um novo povo. Não no sentido nacional, mas um remanescente fiel e justo, a partir do qual possa dar continuidade aos seus propósitos de redenção à humanidade. A promessa feita a Abraão de que nele todas as famílias seriam abençoadas ainda está firme, ainda está valendo. E Deus não se esqueceu disso.
Por isso é que repetidas vezes se fala de restauração. O povo de Deus tem mais que uma vocação nacionalista de reestruturação política. A sua vocação é para o mundo inteiro. Então é preciso ajudar para depois sair na missão. O ensino sobre os remanescentes que trarão o Messias é muito firme no Antigo Testamento. Foi dele que veio o Messias, o Jesus Cristo. Uma das verdades fundamentais é que Deus usou os babilônios para castigar severamente a Judá e muitas outras nações por causa dos seus pecados. Buscar humildemente a Deus provê esperança de proteção contra o mal. A destruição de outras nações redundaria um dia em benefício para Israel. Deus purificará gentios e judeus e lhes concederá bênçãos grandiosas depois que o seu julgamento estiver terminado. Aquele povo de Israel que saiu do Egito foi rebelde. Pereceram todos no deserto. Os remanescentes, os que nasceram no cativeiro, é que entraram na terra prometida. Deus castigou aquele povo, mas não os abandonou. Esteve com eles até o final, mas pagaram o preço do pecado. Então Deus nos convida para uma autorreflexão. Sofonias 2:1 fala: concentra-te e examina-te. Então Deus convida o povo a pensar nesse quadro e repensar seus conceitos sobre o dia e sobre a sua forma de agir na história. Há um filósofo aí, ele falava que a vida não analisada não é uma vida digna de ser vivida. Se quisermos viver uma vida do bem bom sem se preocupar, não é uma vida digna de ser vivida. Precisamos considerar nossa história, olhar ao passado, porque nós somos continuidade do passado. E não nos descuidamos de tudo isso que o povo de Israel estava vivendo. Infelizmente, não há muita diferença entre a espiritualidade daquele povo e a nossa hoje. Ou achamos que estamos em momentos diferentes? Eu não vejo nada diferente, apenas com uma roupagem nova. Mas a espiritualidade, não há muita diferença daquele povo. Então Deus chama o seu povo a buscá-lo. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. A nossa espiritualidade é superficial? Precisamos admitir que buscamos pouco a face de Deus. Buscamos pouco ouvir a voz de Deus. Embora Deus constantemente desafie o seu povo a buscar-me e acharei quando buscar de todo o coração. Deus está pronto a falar conosco, a nos ouvir também. Não há por que supor que as mensagens de juízo e de esperança sejam incompatíveis. De fato, a mensagem do livro de Sofonias é que o juízo está por vir no dia do Senhor. E é precisamente pelo meio do qual Deus proporcionará a restauração final do seu povo. Vai haver uma purificação, uma depuração. Vai depurar como o ouro, a sujeira fora. Então a esperança da salvação em meio do juízo é encontrada em Sofonias 2:1-3 e 3:8-9, demonstrando claramente que esse juízo purificador que preparará o caminho para a restauração do povo de Deus.
Sofonias é uma obra única, uma unidade redigida pelo profeta Sofonias. Ele aponta o castigo, mas aponta também a restauração. Então eu espero que Deus falou ao seu coração durante esse estudo, e se você ouviu a voz de Deus, então é a hora de obedecer. Tendo em vista que o nosso Deus falou a respeito do dia do juízo sobre as nações e também de um mundo restaurado. Como Igreja de Cristo, precisamos obedecer a sua voz e cumprir com fidelidade a missão a nós confiada. Cumprir a missão significa comunicar a mensagem integral de Deus aos homens até aquele dia, o dia do juízo de Deus. Eu não quero ver o dia do juízo de Deus. Eu quero estar escondido em seus braços. E é o meu desejo a todos os irmãos também. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que Deus está dizendo. Medite. Se prontifique a agir. Que Deus nos abençoe. O Espírito Santo dele confirme seu coração. Tudo aquilo que faltou da minha parte. Até a próxima semana. Um grande abraço. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.